A história evolutiva dos peixes teve origem no período Ordoviciano há 500 milhões de anos atrás, com os agnatas e posteriormente com os gnatosmatas, dos quais originaram-se duas linhas evolutivas, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Peixes ósseos. Integrante do reino Animalia e filo Chordata, compõe a classe Osteichthyes. Peixes ósseos são muito bem adaptados a quase todos os ambientes aquáticos. Os esqueletos é formado por crânio, coluna vertebral e um conjunto de ossos, que sustentam as duas nadadeiras peitorais e duas nadadeiras pélvicas. As nadadeiras caudais geralmente são homocercas, ou seja, formadas por dois lóbulos iguais. Característica dos osteichthyes. Os peixes ósseos, aparentemente, as seguintes características: escama cicloide ou ganoide, boca frontal, duas fendas brânqueas, uma de cada lado, obérculo protegendo as fendas brancais, 4 brânquias em cada fenda branquial, linha lateral, presença de ânus, bexiga natatória, nadadeiras dorsais, peitorais, ventral, anal e caudal. Escamas. Os peixes possuem uma hiperde lisa, coberta por escamas. A existência de glândulas produtoras de muco, que lubrifica o corpo dos peixes, serve de proteção e facilita a locomoção na água. A bexiga natatória. É uma estrutura de finas paredes localizada posteriormente às brancas, abaixo da coluna vertebral. Em alguns peixes, a ligação entre bexiga natatória e a faringe tem uma função de equilibrar a natação do peixe em profundidades diferentes. Com o uso do mecanismo se aumentam ou diminui o volume do gás em seu interior, especialmente o gás oxigênio. Sistema nervoso sensorial. Os peixes ósseos possuem um encéfalo distinto e órgãos de sentidos desenvolvidos. Olhos grandes, laterais e sem pálpebras, muito bem adaptados à visão subaquática. São capazes de perceber movimentos até mesmo acima da superfície da água. Fossas nasais, com função olfativa e com importância vital para a detecção de alimento. Linha lateral, formada por um conjunto de escama com poros que contêm internamente células ciliadas, com função de percepção dos movimentos da água. Sistema respiratório. Os peixes ósseos possuem respiração branquial. As brânquias são um conjunto de lâminas vascularizadas envolvidas por um grande número de vasos sanguíneos. Ficam por trás de fendas branquiais. As brânquias são protegidas por uma estrutura chamada obérculo. O sistema respiratório funciona assim. A água entra pela boca até chegar às brânquias, responsável por recolher o oxigênio da água e distribuí-lo por todo o corpo e liberar o gás carbônico do sangue para a água em circulação nas brânquias. Sistema circulatório. A circulação é fechada. O sistema circulatório dos peixes é bem simples. Possuem um corpo com duas cavidades, denominadas aurícula e ventrículo, por onde circula apenas sangue venoso. Sangue venoso é o sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. É pálido, escasso, quando comparado com um vertebrado terrestre. O sangue venoso passa pelo coração, é bombeado para as brânquias, onde é oxigênio, e por fim, distribuído para o corpo. Sistema reprodutor. Os peixes são em sua maioria ovíparos e de fecundação externa. A reprodução dos peixes ósseos é sexuada. As fêmeas liberam seus óvulos diretamente na água, onde também os machos liberam seus espermatozoides. A produção de quantidade muito grande de gametas, óvulos e espermatozoides, e as fêmeas põem uma grande quantidade de ovos, porém, como a maioria não cuida dos ovos, grande parte é devorada por outros animais. Por esse motivo é que as fêmeas desovam tal quantidade de ovos, assegurando que alguns filhotes sobrevivam e cheguem à fase adulta. O desenvolvimento é indireto e as larvas são chamadas de alevinos.
Sistema digestório. Os peixes ósseos possuem boca grande e em posição terminal. A boca é rodeada de maxila e mandíbula, distintas onde estão implantados dentes cônicos e finos. Os dentes localizados nos primeiros arcos branquiais têm a função de prender e triturar o alimento. Na boca, existe também uma pequena língua ligada ao chão da cavidade, o que ajuda nos movimentos respiratórios. Não há presença de glândulas salivares. Ao contrário dos peixes cartilaginosos, possuem ânus ao invés de cloaca. Há espécies herbívoras que se alimentam de algas, carnívoros que se alimentam de invertebrados de outros peixes e de outros vertebrados, e onívoras, que possuem uma dieta variada, incluindo alga e animais. O alimento mastigado tem o seguinte percurso no organismo dos peixes: faringe, esôfago, estômago e intestino. A estrutura é chamada secos pilóricos, que tem a função de aliviar na digestão de lipídios e proteínas. Contribuem também para a absorção de aminoácidos, carboidratos, águas e íons. O que não é absorvido pelo organismo é eliminado pelo ânus. Sistema excretor. Possui rins do tipo mesonéfrico, ou seja, situam-se em posição torácica. Ao contrário dos peixes cartilaginosos, a principal excreta nitrogenada é a amônia, mais tóxica que a ureia extraída pelos peixes cartilaginosos. Características dos peixes cartilaginosos: um esqueleto cartilaginoso, mandíbula bastante desenvolvida, nadadeiras pares e ímpares. As nadadeiras dorsais, ventral e caudal são ímpares, enquanto as laterais, peitorais e pélvicas são pares. As nadadeiras pélvicas dos machos possuem clásperes, que facilitam a fertilização interna. As nadadeiras são constituídas de pequenas peças cartilaginosas e sustentadas por uma cintura esquelética. Cauda é heterocerca, ou seja, um alongamento da coluna vertebral que origina uma espécie de cauda. Nas raias e afins, a cauda é longa e fina, podendo terminar num espinho farpado com glândulas de peçonha como forma de defesa. O sistema nervoso é constituído por um encéfalo distinto e órgãos sensoriais muito desenvolvidos, que lhes permitem localizar as presas mesmo quando muito distantes. No sistema digestivo, a boca é ventral, com fileiras de dentes revestidos de esmalte, desenvolvidas a partir de escamas placoides. Os dentes estão implantados na carne e não na mandíbula, sendo substituídos continuamente a partir da parte traseira da boca, à medida que são perdidos. A forma dos dentes revela os hábitos alimentares dos animais: dentes pontiagudos e serrilhados nos tubarões, que os usam para agarrar e cortar as presas, e pequenos, em forma de ladrilhos nas raias, que os usam para partir as carapaças e conchas. O intestino apresenta a válvula em espiral e um fígado grande e muito rico em óleo, o que confere grande flutuabilidade, chegando às vezes a compor 20% do peso do corpo. No entanto, em algumas espécies tal não é suficiente, pois se param de nadar, afundam. Geralmente, existem um par de espiráculos atrás dos olhos, em ligação à faringe, que nas espécies betânicas permitem a entrada de água sem detritos para as brânquias. O aparelho circulatório é constituído por um coração abaixo das brânquias, por artérias e veias. No coração, com duas câmaras, aurícula e ventrícula, só passa sangue venoso, circulação simples e completa, não havendo, portanto, mistura de sangue venoso com arterial na cavidade cardíaca. A excreção é realizada por intermédio de rins situados na parte posterior do corpo, abaixo da aorta dorsal. Os excretas são eliminados por uma paila urogenital.
Peixes cartilaginosos apresentam escamas placoides, diferenciadas das observadas em peixes ósseos. Essas escamas são idênticas aos dentes em sua estrutura. As mandíbulas voltaram a surgir, de modo impressionante, numa linhagem de animais completamente nova: os peixes. Há 430 milhões de anos, os peixes foram os primeiros animais a ter coluna dorsal. Foram os primeiros vertebrados, ancestrais de todos os outros, inclusive os seres humanos. Mas não tinham mandíbulas, apenas aberturas tão primitivas que não podiam ser chamadas de bocas. Alimentavam-se avançando sobre a comida ou agitando a lama, na esperança de encontrar partículas suspensas. Mas em um grupo de peixes, uma mudança ocorreu. Os peixes primitivos tinham arcos ósseos que prendiam as guelras. O registro fóssil sugere que, com o tempo, a seleção natural favoreceu peixes cujos arcos avançavam até serem capazes de segurar a comida. O arco inferior descia. O arco superior proporcionava a estabilidade. Foi uma mudança estrutural que permitiu a sobrevivência e, com muitas variações, persiste até hoje em milhares de espécies, inclusive a nossa.